época de 40 dias sem o ônibus conseguir chegar à localidade para trazerem os alunos. Alguns vinham a pé, conseguiam vir a pé até um trecho e os ônibus traziam eles, né? Eles acordam 5 horas da madrugada, se arrumam no ponte e a hora que chega ali o ônibus não chega ainda, nós temos que ficar esperando. No tempo da chuva nós andamos a pé da serra até o final da linha, é debaixo de trovoada, chuva, relâmpago. Mas sempre foi assim, entra ano e sai ano assim, desse jeito. De norte a sul do Brasil, as histórias se repetem. O caminho da escola é um desafio para os quase 7 milhões de crianças, jovens e adultos que moram ou estudam na zona rural. Eles enfrentam longas caminhadas, se arriscam em veículos impróprios ou sucateados, percorrem estradas sem a mínima infraestrutura. Muitos passam mais tempo no ônibus do que dentro da própria sala de aula. É um pedacinho do Brasil que pouca gente vê. Na verdade, de verdade, nós nunca fomos vistos aqui. De tamanho nenhum. Aqui é cada um com o narizinho que tem. Mas esses brasileirinhos mostram que todo esforço é válido na busca de um futuro melhor. Em Patos, na Paraíba, um exemplo de determinação. Alunas que andam 12 quilômetros todos os dias para ir à escola e mais 12 para voltar. Tudo porque o ônibus que deveria fazer o transporte não chega até a casa delas. No Brasil, o transporte escolar rural ainda é feito de maneira improvisada por caminhões e caminhonetes que não oferecem a mínima segurança, os chamados paus de arara, ou por vans e ônibus usados que passaram anos rodando na cidade até serem adaptados ao campo. E mesmo os veículos novos não resistem muito tempo ao esforço de enfrentar as condições das estradas do interior do país. Como não foram feitos para a zona rural, logo quebram, deixando os estudantes no meio do caminho. Mas uma nova história começa a ser escrita pelo interior do país. A partir de pesquisas realizadas em 2006 pelo Centro de Formação de Recursos Humanos em Transportes da Universidade de Brasília, CEFTRU, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, foi feita pela primeira vez uma radiografia do transporte escolar oferecido na zona rural. Os estudos indicaram a necessidade de um ônibus específico para o campo. E com a criação do programa Caminho da Escola em 2007, o desafio foi lançado pelo presidente Lula. Nós não podemos fazer nenhum tão chique, que seja aquele, sabe, para turista, mas não podemos fazer uma marinetezinha, precisamos fazer uma coisa melhor. O programa Caminho da Escola surgiu para renovar a frota do transporte escolar no interior do país. Mais do que ônibus novos, a realidade mostrou que era preciso veículos adaptados ao campo. As nossas crianças, para quem conhece o transporte escolar, elas são transportadas em verdadeiras sucatas ambulantes. Essas crianças, eu diria, são verdadeiros heróis que vão para o colégio para poder aprender. E esses ônibus, tendo transporte, nós vamos fazer com que as crianças cheguem aos seus locais de colégio seguras, confortáveis e, acima de tudo, com transporte digno. Um novo modelo de ônibus começou a ser desenhado, mas a primeira licitação para a compra de veículos já estava em andamento e o prazo era curto. Por isso, em 2008 foram feitas apenas algumas das modificações sugeridas pelo CEFTRU e pelo FNDE. Por se tratar de um veículo que deve ser utilizado na zona rural e o tempo para a implementação dessas modificações é muito curto, conseguimos com a indústria 3 modificações. Primeiro, a mudança da porta de serviço para trás do eixo dianteiro. Segundo, a utilização de pneus adequados à terra. E terceiro, a redução das saias laterais. Em 2008, foram comprados 2.487 ônibus, todos com o selo do Inmetro e de acordo com o padrão estabelecido. Esse ônibus que veio aí, a gente está mais confortável, né? mais seguro. Né? Que até eu descobri a falta de segurança do outro ônibus, depois comecei a trabalhar com esse. Né? Do esforço conjunto do governo federal com a universidade e a indústria, surgiu um ônibus mais completo. O modelo 2009 foi construído com chassis elevado, maiores ângulos de entrada e saída, pneus borrachudos, bloqueio do diferencial, faróis traseiros, portas maiores, vidros verdes, 2 alçapões e ventilação redimensionada, poltronas tipo sofá,
Assentos preferenciais com cinto de 4 pontos, cadeiras de rodas, janelas de emergência, limitador de velocidade e tacógrafo com GPS. Além disso, para garantir mais segurança, o ônibus não liga se estiver engatado e nem anda com porta aberta. Um veículo realmente adaptado para a zona rural. Estabelece conforto, diminui o tempo de viagem do aluno, fazendo com que o aluno tenha um desgaste físico menor nas viagens entre a sua casa e a escola, fazendo com que o resultado do processo pedagógico ele seja, de fato, verificado em condições dignas. Para comprovar a eficiência do modelo 2009, ele foi levado a campo em 16 cidades das 5 regiões brasileiras. A pesquisa Ônibus Rural Escolar do Brasil, realizada pelo CEFTRU, percorreu mais de 50 mil quilômetros para testar diferentes versões do veículo em situações extremas. Os veículos chegaram a lugares onde um ônibus aparecer ainda é novidade. Em Mauriti, no Ceará, esse agricultor parou o trabalho na roça para ver de perto o ônibus amarelo. Eu estava ali na roça e digo, não, olha. Durante 2 meses, 31 pesquisadores do CEFTRU colocaram o modelo 2009 em ação nas mesmas rotas que os alunos percorrem diariamente com o transporte escolar. Por onde passou, o ônibus rural surpreendeu. As crianças tomaram um impacto muito grande porque não imaginavam que num lugar tão distante, tão difícil, a gente pudesse levar um ônibus. Os ônibus montados por empresas que estão ajudando a vencer esse desafio, como Marco Polo, Iveco, Caio e Volkswagen, foram testados à exaustão. Tudo acompanhado de perto pela própria indústria, pelo governo e pelo Inmetro. Os ajustes necessários foram repassados diretamente às fábricas, agilizando o processo e aperfeiçoando o modelo 2009. Você tem como fazer as alterações necessárias durante o andamento dessa pesquisa para no término dela, no produto final, onde possa estar todos os assuntos corrigidos e assim melhorados. Quanto mais informações se tem, mais chance de se acertar se tem, né, num projeto. Nós sabemos fazer veículos. O governo, o Ministério da Educação, o pessoal do CEFTRU e de uma maneira geral, sabe o que é necessário para se ter nesse veículo. Então essa parceria para mim foi assim, muito importante. Parceria que tem o aval do Inmetro. O Instituto participou da verificação dos ônibus realizada após a pesquisa, quando novos ajustes foram sugeridos para padronizar o modelo 2009. A gente quer, daqui provavelmente 2010, 2011, a partir que a gente estabeleça aí uma parceria com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, estabelecer normas que possam estabelecer requisitos para a fabricação de ônibus escolar. Além do selo do Inmetro, o modelo 2009 traz uma preocupação com o meio ambiente. Vai ser uma substituição de ônibus que estão, às vezes, com 10, 15 anos de uso ou mais, então, às vezes, sem nenhum tipo de manutenção. O modelo 2009 vai ganhar as estradas do Brasil. 6.600 novos ônibus vão ser comprados pelo caminho da escola durante o ano. Prefeituras e governos de estado contam com financiamento do BNDES e isenção de impostos para participar do programa. Com o resultado da pesquisa Ônibus Rural Escolar do Brasil, a universidade mostra que é possível aplicar conhecimento e tecnologia ao dia a dia de quem depende do transporte gratuito para estudar. Foi um grande desafio para a universidade, né? E com isso eu acho que essa parceria, o envolvimento de todos os atores, né, fez com que a gente conseguisse responder não só a nossa parceira, mas também eu acho que o papel social da universidade. Os desafios agora são fazer com que o ônibus tenha a manutenção mais fácil possível, feita com mão de obra pouco especializada, e que ele resista muito. Pelo menos 10 anos em boas condições para garantir de vez um lugar na história como o primeiro ônibus rural escolar do Brasil. São veículos que estão sendo construídos, desde do material rodante, dos pneus, estrutura de chassis, toda a estrutura de carroceria, de mobiliário, exclusivamente para o programa Caminho da Escola. Então é, de fato, o primeiro veículo do transporte escolar rural feito no Brasil, para o Brasil. Pelo que eu vi, para aluno ali tá excelente. 100%. Bacana mesmo, tá aprovado. Se fosse por mim, já podia até ficar aqui já.